boa tarde. Sejam bem-vindos ao Salão Nobre da Academia das Ciências de Lisboa, neste Dia Internacional da Matemática. Antes de mais, tenho que vos dar uma explicação. Não sei se será uma frustração para alguns de vós, mas já depois de termos confirmado tudo ontem, recebemos uma mensagem do Sr. Ministro da Educação, da Ciência e Inovação, dizendo que não poderia estar presente. De qualquer modo, também atrasámos um pouco porque falta-nos aqui o engenheiro António Proa, que é membro do júri e também da Associação Calçada Portuguesa, que nos vai dizer algumas palavras daqui a pouco, mas nós vamos ter que começar e, portanto, nesta sessão que completa a primeira vez na Academia das Ciências o Dia Internacional da Matemática e que tem como objetivo principal a entrega dos prémios do concurso que a Academia lançou e que hoje vai, portanto, premiar. E antes disso eu vou fazer uma pequena intervenção, vou falar da Alice, com licença. Ora, em primeiro lugar, é naturalmente habitual e quero começar por agradecer e saudar a presença dos nossos convidados, em particular o Presidente da Academia de Marinha, que está, a Secretária-Geral do Ensino Superior, o Secretário-Geral da Educação, os representantes das instituições que nos apoiaram, que estão aqui indicadas desde o Ciência Viva, a doutora Rolia Vargas está aqui, também membro de júri, da Câmara Municipal de Lisboa, que nos enviou a arquiteta Ana Silva Dias, que está ali na mesa também, e que também integrou o júri. A Direção-Geral de Educação já referi que nos apoiou na divulgação nas escolas. A Associação da Calçada Portuguesa, que estará representada pelo engenheiro António Proa quando ele chegar, também integrou o júri. A APM está aqui também representada por uma colega. A Sociedade Portuguesa de Matemática, que também está representada pela professora Ana Rodrigues. A Associação Ludus, que, enfim, não sei se está exatamente representada, mas tem aqui a doutora Marta Lourenço, que está representada e que também, como diretora do Museu Nacional de História Natural e de Ciência da Universidade de Lisboa, também saúdo. E o Turismo de Lisboa, que de qualquer maneira nos tem apoiado e para o qual também será futuro beneficiário, talvez, desta iniciativa, esperemos. Ora bom, portanto, relativamente a esta ocasião, reparem o que é o Dia Internacional da Matemática, como esta coincidência do 3.14 tem a ver, e também tem quem chama este dia o dia do Pi, porque como sabem, 3,14 é a primeira aproximação já conhecida pelo Arquimedes, não dessa forma, mas já conhecida, portanto, da antiguidade, do número Pi. E por isso foi escolhido o dia 3 de março, dia 14 do mês de março, terceiro mês do ano, portanto, o dia do Pi, o Dia Internacional da Matemática. Isso foi aprovado pela Unesco em 2019, tem-se vindo a realizar anualmente, e este ano, como estão a ver, foi dedicado ao tema Matemática, Arte e Criatividade. E daí esta ideia que em Portugal é muito natural, de associar à calçada portuguesa, e na calçada portuguesa existe matemática, como já todos deram conta, ainda, apesar de, provavelmente, ainda não ser tão conhecida como merece ser. A presença das simetrias nas calçadas portuguesas, que de facto é onde a matemática se manifesta na arte pública portuguesa, que neste momento vai ser proposta, ou foi hoje, mas essa informação será dada e confirmada pelo engenheiro António Proa. Eu estou consciente de que foi hoje submetida o pedido, ou uma proposta para a calçada portuguesa ser património imaterial da humanidade na Unesco. Tanto mais que eu, como Presidente da Academia das Ciências, foi uma das coisas que eu tive o prazer de fazer já no princípio deste ano, foi assinar uma carta de endosso e de apoio a esta candidatura, como com certeza muitas outras entidades públicas e privadas deste país. Mas, portanto, o Dia Internacional de Matemática é uma iniciativa que visa falar da matemática para um público muito mais geral, começar pelo público jovem, mas, no fundo, a toda a sociedade. Onde a matemática existe, nós sabemos que ela está omnipresente na nossa vida e cada vez mais na vida moderna, mas também na arte e na própria criatividade, seja pela criatividade da própria matemática, aquela que existe quando um homem, um engenheiro, um
um, alguém, um homem ou uma mulher, naturalmente, descobre um novo resultado, um novo padrão, um novo teorema, há aí uma componente de criatividade. E também há sempre, na maneira, pelo menos como a matemática se vai construindo e se vai até comunicando, uma componente artística, uma componente de estética nos próprios resultados em si, na sua apresentação. E, naturalmente, na própria arte, quer na pintura, na escultura, na arte pública como a calçada, também há arte. Na própria música também há matemática. Portanto, este tema deste ano, matemática, arte e criatividade, está a decorrer em todo o mundo. Portanto, estão a ver neste mapa, neste aqui do sítio do Ano Internacional da Matemática, que é um sítio patrocinado pela União Matemática Internacional. Neste momento, está aqui a estatística de 772 acontecimentos que estão a acontecer, ou já aconteceram, porque, como estão a ver, provavelmente na Austrália já aconteceram, mas estão a acontecer em todo o mundo, todos estes acontecimentos no dia 14 de março deste ano. E em Portugal, se repararem aí nesse mapa à direita, nós aqui na Academia das Ciências seremos um destes 14 acontecimentos que estão neste momento a acontecer em Lisboa, ou já aconteceram de manhã, e no país todo são para cima de 30. Vocês podem somar. No Nordeste há um em Bragança e no Sudoeste há um em Albufeira, que não couberam aqui nesta imagem, mas estão a ver, portanto, que Portugal está bastante bem representado neste Ano Internacional da Matemática. O concurso. O concurso resultou naturalmente de uma coincidência, eu podia confessar que foi para a altura do fim do ano passado. Aliás, depois contei aqui à minha colega e amiga Ana Canas, que também integra o júri, que e nos vai falar justamente das simetrias nas calçadas. A Betül Tambay, que é uma colega matemática turca, que está neste momento na Comissão de Divulgação da Matemática na União Matemática Nacional, mandou-me um e-mail de boas festas, na troca de um comitê da Sociedade Matemática Europeia da Divulgação da Matemática, recordando que havia este dia, e eu lembrei-me que, de facto, era uma boa ocasião social à calçada portuguesa. E como estava exatamente a iniciar a minha função de Presidente da Academia, achei, e por que não na Academia? Tanto quanto eu sei, a Academia até hoje nunca organizou ou nunca participou em nenhuma de internacional da matemática, e acho que foi uma excelente oportunidade, e hoje podemos dizer que foi uma ideia que nos trouxe até aqui hoje, e que, como vão ver, este concurso, lançado basicamente para os alunos do ensino público e privado, mas do ensino secundário e do 12º ano, inicialmente tinha sido pensado só para o 12º ano, mas depois o meu colega Jaime Carvalho e Silva, que é o que eu tenho aqui a agradecer, que, no momento com os contactos que tinham só para os professores de matemática, mas também na Direção-Geral, na Direção-Geral de Educação, me chamou a atenção que as simetrias já aparecem no 9º ano. E, portanto, há aqui um público que tem que ser alargado. E, de facto, este concurso, lançado um prazo muito curto, acabou por resultar, depois de alguns sustos, com medo de não aparecessem candidaturas suficientes, um autêntico sucesso. Ou seja, nós tivemos 127 candidaturas, o que foi, de facto, notável e representou uma adesão muitíssimo interessante e, como vão ver pelos resultados, colocaram aos elementos do júri, que eu tive a honra de presidir, e foi, de facto, bastante difícil. Aliás, uma das coisas que neste concurso, eu depois tenho que agradecer também aos elementos do júri, eu que estou a ver com o engenheiro António Proa, desculpa, acabou de chegar. Não, por favor, o seu lugar é ali. E, portanto, este concurso, que teve desde o início o apoio entusiástico do Ciência Viva, que nos permite, naturalmente, hoje aqui dar estes 5 prémios, começa com uma ideia muito simples: porquê as simetrias nas calçadas de Lisboa? Como vão ver, quer na intervenção do engenheiro de Proa, que acabou de chegar, e que nos vai falar um pouco do que são as calçadas da calçada portuguesa. As simetrias na calçada de Lisboa começaram, de facto, no século XIX, em 1849, no Rossio, com aquele padrão que toda a gente conhece, que é o padrão do Mar Largo, chamado Mar Largo, que talvez tenha alguma coisa a ver com este verso dos Lusíadas, do canto
o quarto dos Lusíadas, em que, referindo justamente, digamos, os reis quinhentistas, bom, Dom João ainda é do século XV, mas Dom Manuel já é também do século XVI, e, portanto, quando o Dom Manuel sucede a Dom João, portanto, Dom João II, não é? E, portanto, sucede no reino, nos altivos pensamentos, tomou o reino a cargo e a conquista do Mar Largo, que é o período grande da nossa expansão marítima, expansão no Mar Largo. Ora, este padrão está associado a Eusébio Pinheiro Furtado, que era um engenheiro militar, que, portanto, na década de 40 do século XIX, iniciou, portanto, a calçada portuguesa em Lisboa, mas se o Rossio se iniciou em 1849, logo em 1850, no Porto também já havia o Mar Largo, algo que eu só aprendi muito recentemente numa exposição que a Associação de Calçada Portuguesa abriu há coisa de 1 ou 2 semanas e que está exposta ainda em Porto de Mós. Em 1919, a calçada do Rossio, só voltou para lá já em 1966, até hoje, engrossando a calçada portuguesa pelo mundo fora. Foi para o Brasil logo no princípio, foi na primeira uma exposição internacional em Paris, em 1900, e depois foi para o Brasil, começando por Manaus, chegou ao Rio de Janeiro, onde toda a gente conhece o calçadão, mas foi até à China, Macau, passando pelas Ilhas Atlânticas, por África, e, portanto, toda a calçada portuguesa é, de facto, hoje em dia, algo de extremamente importante na arte pública de natureza, de caráter português. As simetrias, como sabem, existem 24 simetrias no plano, 7 frisos e 17 padrões, dos quais a cidade de Lisboa, hoje, nós conhecemos, tem os 7 frisos e 12 padrões. Ainda faltam 5, e são justamente para tentar preencher estes 5, que foi o número que nós escolhemos e as simetrias respeitantes a esses 5 padrões que faltam para justamente este concurso. Ora, bom, todos os participantes naturalmente conhecem o que é que são o tipo de simetrias que existem. Aqui no Mar Largo, como estão a ver, há 2 simetrias de rotação, de ordem 2, portanto 180 graus, naqueles 2 centros pontos azuis, e há uma simetria de espelho, uma reflexão através da linha vermelha, e essa é uma simetria bem característica do Mar Largo português. Ana Canas Silva vai falar de mais esta simetria, mas esta foi, de certo modo, a motivação deste concurso, e este concurso justamente tem como objetivo, ou teve como objetivo, contribuir para que a cidade de Lisboa possa completar e para a cidade de Lisboa ser a primeira cidade do mundo a ter nas suas ruas, nas suas praças, esta arte pública com as 24 simetrias, que são todas as possíveis, porque há um teorema matemático que diz que só existem essas 24. Ora, com a ajuda destes nossos apoios, que aqui estão, eu já agradeci, nós, portanto, temos neste momento, e daqui a pouco já vamos aos prémios, mas antes disso, e antes de dar a palavra não sei, já está aqui o José António Canas, pode passar o vídeo a seguir, mas antes de dar a palavra, eu queria, antes de mais, e posso aproveitar o facto de estar agora aqui, portanto, agradecer pessoalmente, em nome da Academia também, os elementos do júri que, portanto, participaram nas decisões. Portanto, eu já referi a doutora Rosalía Vargas, presidente do Ciência Viva, que está aqui na mesa, a arquiteta Ana Silva Dias, também aqui da Divisão da Salvaguarda do Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, o engenheiro António Proa, que também está aqui na mesa, Ana Margarida Rodrigues está aqui e que vai daqui a pouco oferecer os livros em nome da Sociedade Portuguesa de Matemática, e o Pedro Macias Marques, um colega da Universidade de Évora, que creio que não está presente, mas de qualquer maneira também faz parte do júri, que aqui eu agradeço. Dito isto, eu acho que, tendo terminado esta introdução, eu dou agora aqui o pódio ao engenheiro António Proa, ou quer talvez passar primeiro o filme e depois vem aqui falar. Então, até já.
Ele recebeu? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o meu pedido de desculpas por ter chegado atrasado, mas foi por uma boa causa. Estava a comentar com a doutora Ana Silva Dias ainda agora que estamos a meio da entrega da candidatura da Arte e Saber Fazer à Unesco. Eu espero ainda durante a sessão, com os novos recursos tecnológicos, poder concluir a entrega, mas não quis deixar de estar aqui hoje presente, começando por agradecer, evidentemente, a iniciativa que a Academia de Ciências de Lisboa promove sobre a calçada portuguesa, em particular agradecer ao Sr. Professor José Francisco Rodrigues, cumprimentar a professora Ana Canas da Silva, a doutora Ana Silva Dias, a doutora Rosalia Vargas, cumprimentar também as autoridades militares aqui presentes, um cumprimento ao Sr. Professor Carlos Salema, que me recordo do técnico de há muitos, muitos anos, enfim, não tantos assim, mas já alguns. E também não posso deixar de fazer um cumprimento ao Dr. Raul Capaz Coelho, que já não vi há algum tempo, mas do qual guardo gratas recordações dos tempos do então Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Demais convidados, caros alunos, é sobretudo por isso que aqui estamos hoje, cumprimentar todos. Esta iniciativa da Academia de Ciências de Lisboa é de facto uma iniciativa que, permita uma expressão, vem mesmo a calhar, no dia de hoje que se cumpre um momento importante para mim em particular, mas importante para Portugal, para Lisboa, onde a calçada nasceu, mas para Portugal enquanto um património identitário, património cultural identitário de todos os portugueses, que nos representa em todo o mundo, mas que de facto é nosso, porque nasceu aqui em Lisboa, e rapidamente se espalhou por toda a parte. Eu iria brevemente vir a um vídeo que é um vídeo que me tem inspirado e a quem tem trabalhado neste processo. O vídeo retrata apenas a calçada na cidade de Lisboa, no berço da calçada, mas a calçada portuguesa é um bem nacional e por isso entendemos preparar e concluir e entregar a candidatura da Arte e Saber Fazer da calçada portuguesa à Unesco. E é sobre isso que eu brevemente queria partilhar convosco o porquê e todo o processo que precisamente hoje culmina. O senhor professor José Francisco Rodrigues já fez referência ao nascimento da calçada. A calçada é algo que, apesar de tudo, não é tão antigo assim, é de meados do século XIX e, como foi dito, nasceu em Lisboa, pela mão do então tenente-general Eusébio Furtado, que dirigia as instalações do Castelo de São Jorge, não exatamente com as mesmas funções que tem hoje, mas rapidamente, verificando o trabalho que foi feito por prisioneiros que lá estavam no Castelo de São Jorge e que fizeram a primeira calçada portuguesa tal como hoje nós a conhecemos, rapidamente foi desafiado a fazer o primeiro tapete em espaço público de calçada portuguesa, sublinho, tal como hoje a conhecemos, na Praça de Dom Pedro, como está ali naquela ilustração, que ilustra precisamente a calçada portuguesa tal como ela nasceu, hoje mais conhecido por Rossio. Porquê património imaterial? O que nós estamos a valorizar é o saber fazer associado à expressão física da calçada portuguesa. E esse saber fazer é detido pelos calceteiros. Homens que trabalham, que têm um trabalho duro, pouco reconhecido, pouco valorizado e que por isso mesmo se encontra em risco de se extinguir. E se extinguir o saber
fazer da calçada portuguesa, mais tarde ou mais cedo a calçada portuguesa desaparecerá porque não será mantida, não será construída, daí a importância de valorizarmos este património e os detentores desse património, que são os calceteiros. É disso que trata a candidatura a património cultural e material. E, portanto, de acordo com a definição da Unesco, é um património que corresponde a uma herança cultural de uma comunidade que é transmitida, em regra, neste caso, de geração em geração. Há, de facto, por exemplo, em Lisboa, desde os anos 80, uma escola de calceteiros que tem já agora passado por algumas dificuldades, porque não é só a falta de calceteiros, é também, por exemplo, a falta de formadores de calceteiros, mas é também a falta de atratividade para que jovens ou menos jovens possam ter formação de calceteiro. Mas existe também a escola, existem vários centros de formação profissional espalhados pelo país, que de acordo com o trabalho que nós fizemos, com o levantamento que nós fizemos, têm dificuldades idênticas à Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa, têm pouca procura e, portanto, não transformam, perdoem-me a expressão, pessoas que entram em calceteiros porque não há procura em termos nacionais. Isso é de facto preocupante e, portanto, na prática, o saber continua a ser detido pelos calceteiros e transmitido entre colegas de uma determinada comunidade. Para terem uma ideia, nos anos 40, na Câmara Municipal de Lisboa, existiam cerca de 400 calceteiros. Hoje existem 18 calceteiros nos quadros da Câmara de Lisboa e, portanto, isso dá bem conta da crise que esta profissão, que esta arte, que este ofício atravessa. Nós acreditamos que a candidatura à Unesco pode dinamizar, pode chamar a atenção para a importância, pode criar as condições que dependem em grande medida do compromisso de entidades públicas, quer nacionais, quer locais, que possam criar as condições para que a profissão se torne atrativa. Essa é uma dimensão que a candidatura procura atingir, e outra é a nossa atenção para o chão que todos os dias pisamos e tantas vezes nos passa despercebido pela arte, pelo privilégio que nós temos em pisar obras de arte, que são arte pública, que não é normalmente considerada como tal e deve ser vista como tal. Fiz-vos há pouco uma referência aos calceteiros, que são esses detentores e transmissores do saber. Fiz também já referência às condições que colocam a profissão em risco de desaparecer. Para terem uma ideia, a idade média dos calceteiros, de acordo com o levantamento que nós fizemos, anda entre os 55 e os 60 anos. Portanto, os que existem são idosos. Se pensarmos daqui a 10 anos, se nada for feito, e se não entram novos calceteiros, estes deixam de estar disponíveis para a profissão e a crise torna-se de facto grave. Temos um levantamento relativamente à formação nos últimos 4 anos, não vos vou amassar de novo com estes detalhes, é o panorama que vos referi há pouco. Em 2021 foi dado um passo importante nesta caminhada que nos trouxe até hoje. Por coincidência estou aqui, mas o dia de hoje, que é a entrega da candidatura à Unesco. O passo importante correspondeu a uma prévia e obrigatória, de acordo com a legislação, inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e Material, precisamente da arte e saber fazer da calçada portuguesa. Foi aí que este trabalho sistemático começou, nessa altura mais focado na realidade da calçada e dos calceteiros da cidade de Lisboa, mas foi essa base que nos permitiu depois ganhar a experiência e o conhecimento para alargar o âmbito ao todo nacional, mas este marco de 2021 foi de facto um marco importante, que já agora, eu sou suspeito, mas que correu muito bem. Esta candidatura foi entregue em março de 2021 na então Direção-Geral do Património Cultural e em julho
estava a ser publicada o anúncio sobre a inscrição no Inventário Nacional. Foi uma candidatura que foi avaliada em tempo recorde, foi muito bem recebida e já agora faço um parênteses para vos dizer que, tal como julgo que a maioria dos que estamos aqui hoje nesta bonita sala tem consideração e atenção pela calçada portuguesa, é estranho que a calçada em momento anterior não tenha sido ainda devidamente valorizada. E devo-vos dizer que a receptividade por parte das entidades com quem temos contactado tem sido a melhor possível. Na Direção-Geral do Património Cultural, como vos referi, em 2021, foi vista até com entusiasmo, houve uma colaboração muito estreita com a Associação da Calçada Portuguesa, que promoveu essa inscrição, e logo depois, junto da Comissão Nacional do Unesco, julgo que não cometo nenhuma inconfidência se partilhar convosco que a reação foi só não se percebe porque é que este saber fazer ainda não é considerado pela Unesco Património Cultural e Material da Humanidade. E, portanto, a receptividade tem sido muita e isso anima-nos, apesar das dificuldades e de sabermos o risco efetivo que esta arte e que a preservação desta arte enfim, em redor desta arte, que existe essa preocupação. A calçada é, como eu disse, um património nacional, português, nascido em Portugal e com uma expressão muito rica e muito variada por todo o país, no continente e nas ilhas, com algumas especificidades interessantes, que eu ouso aqui referir apenas um exemplo, estando na Academia das Ciências de Lisboa, as especificidades que se prendem, por exemplo, com as características do material que é utilizado. Em regra, o que é utilizado é o calcário, que existe em abundância, que é fácil de trabalhar e por isso é o mais utilizado em todo o país. No entanto, em função da disponibilidade de matéria-prima em cada local, há adaptações com a utilização de rochas mais disponíveis no local. Por exemplo, em Estremoz, a utilização é de mármore, que é utilizado como matéria-prima para a calçada portuguesa, ou, por exemplo, nas ilhas é utilizada com grande abundância a pedra de basalto. Mas, como eu dizia, sendo um património nacional, a calçada espalhou-se por todo o mundo. E a imagem que vem em baixo é do Rio de Janeiro, que tem uma calçada magnífica. Aliás, vale a pena referir que existe mais calçada portuguesa no Rio de Janeiro do que em Lisboa, até porque, enfim, a dimensão é diferente, mas não só a dimensão é diferente, como a utilização sistemática e variada de calçada portuguesa abunda em todos os locais e com uma característica interessante. A calçada portuguesa no Brasil é conhecida como pedras portuguesas e, portanto, nem no nome perdeu a sua identidade, pese embora valha a pena referir que o Brasil e o Rio de Janeiro em particular, mas o Brasil em geral, aliás, o primeiro local onde foi construída a calçada portuguesa no Brasil foi em Manaus, não no Rio de Janeiro, mas rapidamente espalhou por todo o país, por todo o Brasil, mas no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem valorizado muito a calçada portuguesa enquanto marca da cidade. Recordo-me, por exemplo, durante os Jogos Olímpicos, um dos símbolos utilizados no logotipo dos Jogos Olímpicos era precisamente o padrão do mar largo que nasceu em Lisboa e que existe no Rio de Janeiro. E aqui nesta imagem há também um outro aspecto que eu queria aqui referir. Esta calçada atrás do mar largo é do desenho, tem origem no desenho de um arquiteto conhecido que participou na reabilitação, na renovação do Rio de Janeiro, Burle Marx, que fez um desenho fabuloso, interessantíssimo, riquíssimo e que demonstra que vale a pena que a calçada portuguesa seja olhada também como suporte para a criação artística, ou seja, para além dos desenhos mais tradicionais que normalmente observamos na cidade de Lisboa,
vale a pena investir na calçada também como suporte para a criação artística. Nós em Lisboa temos um bom exemplo disso na zona do Parque das Nações, onde na ocasião da construção das infraestruturas para a Expo 98, vários artistas plásticos foram convidados e está lá a marca da sua criação. O objetivo é por isso, e eu, Sr. Professor, não vou demorar muito mais, e peço desculpa pelo tempo que estou a utilizar, mas nós queremos, sobretudo, e em suma, colocar a calçada portuguesa no mapa em todo o mundo, em Portugal, mas também em todo o mundo, como património cultural da humanidade. Por isso, apresentamos esta candidatura à Unesco, que eu, e já quase a terminar, sintetizaria do trabalho que foi feito em várias áreas que estão referidas no slide que está presente. Queria apenas sublinhar que houve mais de 20 em primeiro lugar, 8 municípios que colaboraram com a Associação da Calçada Portuguesa na construção desta candidatura, sublinhando o caráter nacional da candidatura, mais de 20 entidades nacionais ligadas a diversas áreas que manifestaram o apoio, entre as quais, aliás, a Academia das Ciências, que manifestaram o apoio a esta candidatura, e aqui estavam mais de 40, foram mais de 50 calceteiros com quem nós fomos trabalhando na preparação desta candidatura. E a participação dos calceteiros é de facto central nesta candidatura, ela é muito valorizada pela Unesco e, portanto, o nosso objetivo foi demonstrar, junto da Unesco, que os calceteiros co-construíram esta proposta, esta candidatura. A calçada portuguesa é vista, do nosso ponto de vista, de forma global, desde a extração, passando pela criação artística, à construção e à manutenção. E há um outro aspecto que eu queria aqui referir como relevante, que se prende com o caráter ambientalmente sustentável da calçada. Na extração, porque as características da extração de pedra para a calçada portuguesa corresponde a uma prática que não é intrusiva do meio ambiente, é facilmente renaturalizável. A pedra para a calçada portuguesa só é boa à superfície e, portanto, não provoca, por exemplo, grandes crateras no solo, de onde ela é extraída. É um material exclusivamente natural, quer a matéria-prima, quer o processo de construção, e é, do ponto de vista urbano, pelas suas características, também uma solução ambientalmente sustentável, desde logo pela capacidade de drenagem que ela comporta, e por isso sublinhamos este caráter ambientalmente sustentável da calçada portuguesa. Em resumo, a estratégia da candidatura passa por valorizar a profissão, proteger a calçada artística enquanto elemento físico que nós pisamos, promover a formação e dar visibilidade à calçada portuguesa, comprometendo a sociedade, entidades públicas e entidades privadas. E é isto que tinha para partilhar convosco, deixando um desafio que estejam mais atentos ao chão que pisamos, que apreciem a obra de arte que está por baixo dos nossos pés e que tenhamos consciência que vivemos em cidades, em Portugal, que têm o privilégio de ter passo a passo arte pública para nós podermos contemplar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Proa. Eu dou agora a palavra à professora Ana Canas da Silva, que nos vai falar sobre as simetrias na calçada portuguesa em Lisboa, em particular. Olá a todos. Saúdo muito especialmente, muito calorosamente, os estudantes e os professores que nos associam a nós nesta celebração, que é também, e no fundo principalmente, um projeto para várias gerações para enriquecer, tornar o nosso ambiente mais sofisticado. Eu tenho imenso gosto em procurar guiar-vos num novo
olhar sobre a simetria passo a passo. Fala-se muito hoje em dia em ir a Marte. As calçadas são muito úteis também em questões de turismo. Eu proponho que sejamos mesmo ambiciosos e que se pense num turismo mais universal. Um exercício, um pequeno exercício mental. Um extraterrestre, um turista extraterrestre, observa a Baixa de Lisboa, ou digamos de Évora, ou de Cascais, ou de qualquer outra localidade marcada pela nossa tradição e foca a sua atenção no chão das calçadas. O que é que este nosso amigo extraterrestre percepciona? Não está familiarizado com as plantas, nem com os animais da terra, nem corvos, nem flores, não conhece os objetos humanos, nem as caravelas ou as letras. Mas, pronto, este ser da galáxia Andrómeda, com uma sensibilidade completamente diferente, capta alguma coisa. O que é que capta? Eu afirmo que capta o ritmo, a cadência a que os símbolos aparecem quando há suficiente repetição. Esse ritmo existe, faz parte da gramática do universo. O trabalho dos matemáticos é a gramática desta linguagem. Quais são as regras do jogo? Que simetrias podem ocorrer e como? Vejamos então como se produz um efeito de um padrão ou de um friso. Deixa-me tentar. Ok, vamos ter que distinguir aqui duas componentes. Há um molde, pode ser para uma calçada ou para uma outra ilustração artística ou prática, e depois há uma outra, a parte da cadência, do ritmo, não é? Que chamamos simetria. Ilustro com esta imagem de um armazém da Câmara Municipal de Lisboa, com moldes de calçadas. Em matemática, portanto, vamos agora, partam sempre, por favor, do princípio que o molde, eu tenho aqui uns exemplos, o molde, tão simples como uma letra L, se quiserem, que foi usada no panfleto deste concurso, para ilustrar os diferentes padrões, serve para todos, padrões e frisos, pode ser uma outra figura qualquer, que não apresente qualquer simetria. Pronto, ok? Pode ser uma mão, pé, o que quiserem. E agora vamos esquecer essa parte e vamos pensar só no ritmo, na tal simetria. Em matemática, uma regra, não é? A regra desta gramática universal chama-se teorema. No caso da simetria, o primeiro teorema, chamado teorema mágico, diz exatamente quantos e quais são os tipos de simetria, ou seja, os possíveis ritmos, não é? Para pavimentar um plano. Há teoremas diferentes para diferentes geometrias. Estamos a falar só do plano. Matematicamente, portanto, temos 17 tipos de simetria, como já foi referido pelo professor José Francisco Rodrigues, para padrões no plano e 7 tipos para frisos. Tomem atenção que muitos frisos, que diríamos, ou padrões, desculpem, que seriam diferentes, apresentam o mesmo tipo de simetria. Portanto, estão classificados todos na mesma caixa. Aqui estão 3 exemplos: Palácio Galveias, no Campo Pequeno, a calçada da Rua Garré, no Chiado, a Praça do Município, na Baixa. Uma maneira de ver que têm a mesma cadência é fazer o exercício com espelhos. Estas calçadas que eu aqui escolhi só obedecem a esse ritmo orientado por reflexões, e as reflexões associamos sempre a espelhos. Aliás, tornou-se comum na linguagem matemática, nas simetrias, falar mesmo em espelhos. Eu também trouxe aqui uns espelhos, e se quiserem depois experimentar mais adiante, necessitam naturalmente de vários, vamos lá ter cuidado, e aliás idealmente de 3 para fechar uma zona, e nessa zona foi esse exercício que foi feito aqui,
Portanto, exatamente com com 3 espelhos e com os moldes que eu infelizmente deixei em Zurique, e não tive paciência esta tarde para voltar a fazer, podemos reproduzir os efeitos destas 3 calçadas. Basta desenharem um pequeno triângulo com os ângulos corretos e esboçarem os 2 tons que normalmente aparecem, o preto e o branco, para fazerem, depois olham para dentro dessa zona limitada pelos espelhos, e tal como naquelas salas engraçadas, não é? Em que vêem essa reprodução com uma ideia de infinito. Ok. Vamos só muito rapidamente ver aqui quais são então os aspectos principais. O primeiro aspecto, como eu já referi, é o aspecto do espelho ou da reflexão. Ensinalei sobre esta calçada a malha de rede da Rua Garret, com umas linhas vermelhas que assinalam aquilo que poderiam imaginar como sendo uns espelhos que estão ali atravessados, e sempre que vem uma linha vermelha, sabem que a parte da calçada que está do outro lado da linha reproduz exatamente, tal como um espelho, o que está do nosso lado. Neste caso, ela é preservada por estes espelhos assinalados, e vocês encontram cruzamentos de espelhos, e há 2 tipos, ou 3 tipos, aliás, de cruzamentos de espelhos. Neste caso, encontram nos centros escuros, encontram 4 espelhos que se cruzam. No centro dos quadrados brancos, que parece uma quadrícula, não é? Chama-se mesmo uma rede. Também encontram 4, e a meio de uns segmentos encontram 2 espelhos. E estes números 4, 4, 2 dão a cadência da simetria, portanto, relativa a estes espelhos. Portanto, nós vamos passar a ter um nome, não é? Um rótulo, um símbolo, chama-se, aliás, assinatura. Como se a própria simetria tivesse esta marca, e uma assinatura moderna que faz muito sentido do ponto de vista matemático é que eu escolhi nesta apresentação. Neste caso, esta calçada pertenceria ao pacote, não é? Que representa a simetria estrela 442. Porquê estrela? Porque já a estrela em si já lembra um encontro de espelhos, tal como nesta figura. Exemplo seguinte, não há espelhos, portanto aqui seria só com os espelhos. Aliás, os espelhos também têm esta convenção de serem marcados a vermelho, quem quiser usar a cor. E agora temos aqui a calçada das cordas por Abel Manta nos restauradores, outra calçada muito famosa, que não apresenta quaisquer espelhos, se virem com atenção, porque há sempre os escuros e os claros entrelaçam-se ali de certas maneiras que não permitem qualquer espelho, mas permite ainda rotações, e neste caso rotações por ângulos. Há 3 centros distintos de rotação, pois todos os outros são repetição destes, e eles são por ângulos de 360 graus, a dividir por 4, a dividir por 4 ou a dividir por 2. Portanto, estes números nós vamos também recordar e guardamos na chamada assinatura, o nome da simetria. Estamos aqui a falar da assinatura 442. Escolhi esta também, reparem, a anterior era estrela 442, é completamente diferente. Mas o 4, 4 e o 2 também têm um papel importante aqui. E muitas simetrias vão misturar os tipos, como já foi referido pelo professor José Francisco Rodrigues, aqui no caso do famoso lindíssimo Mar Largo, que parece tridimensional, não é verdade? Mas estou a ver como a simetria, neste caso, apresenta 2 centros de rotação, por exemplo, naquelas partes, estrangulamento escuro, estrangulamento claro, e um espelho. Portanto, este será chamado, então, o tipo com a assinatura 22 estrela, etc. Estes são os básicos, e depois há mais uns símbolozinhos especiais que representam uns casos, também especiais. Quando tiverem paciência para aprofundar esta simbologia, não é de todo complicado, é claro, é como uma linguagem, não é? Tem que ter alguma aprendizagem. Ora bem, isto foi já afirmado que temos 17 tipos para padrões, 7 tipos para frisos. Quais são? Agora, vamos lá fazer a lista dos símbolos. E foi aqui que entrou o trabalho dos matemáticos. Isto é um trabalho também, curiosamente, este trabalho originou mais ou menos quando as calçadas começaram, portanto, o teorema mágico, não era chamado ainda assim, vem também do século XIX. Ele foi pela primeira vez demonstrado pelo um matemático cristalógrafo que trabalhava em São Petersburgo.
Entretanto, o teorema foi redescoberto várias vezes e tem agora esta apresentação que eu vos vou dar com um aspecto de tabela periódica, não é? Porque sabemos que são só 17 mais 7, aqui estão, pronto. São os rótulos, as tais assinaturas. Temos assinaturas que têm só números, estrelas, cruzes, não é? E há umas que têm o símbolo infinito. Essas correspondem aos frisos. Há uma explicação simples pronto, dentro, para quem já estudou alguma geometria. Mas quer dizer, o infinito aqui, no fundo, funciona como um número muito especial. Aqui temos a lista e agora o trabalho é óbvio, não é? Quer dizer, isto foi um projeto que, aliás, contou no início com o apoio da Fundação Carl Gulbenkian, com cursos, com estudantes, foram, aliás, estudantes que iniciaram esta pesquisa, começou-se à procura de tipos diferentes nas calçadas de Lisboa, porque estávamos aqui a trabalhar e sempre a caminhar para casa ou para o trabalho, e íamos obcecados a olhar para o chão. Primeiras boas notícias, encontramos todos os tipos de frisos em Lisboa. Para vos demonstrar, aqui apresento uma seleção de 7 calçadas com frisos que representam os diferentes tipos. Distinguem-se, independentemente do ornamento que foi escolhido como base, só dessa cadência elas são distintas. Todas aqui arrumadinhas, e notem que a última foi detectada por uma colega minha, a professora Susana Nápoles, aqui no Saldanha, e foi colocada pela Câmara Municipal de Lisboa, creio que em 2017. Portanto, foi já realmente uma excelente etapa. Quem estiver muito cansado de estar sentado, já estamos aqui há muito tempo nesta sala, tem uma oportunidade de fazer aqui um pouco de fitness com frisos. Simplesmente com as suas próprias pegadas. O pé esquerdo, pé direito, não é? Já correspondem às duas reflexões e depois, dando uns saltos com estas regras, como estão aqui indicadas, podem galgar, portanto, podem marcar talvez melhor na areia, não é? Os diferentes tipos. Bem, voltemos então agora aos passeios por Lisboa. Vamos agora procurar os padrões e eu apresento-vos aqui agora muito rapidamente a lista classificada, com os mais, muitos, diria talvez dos mais famosos ou mais visitados de Lisboa. Restauradores, Rossio, Biblioteca Nacional, Jerónimos, Instituto Superior Técnico e Alto Santa Mário. Eu devo dizer que como também trabalhei no Instituto Superior Técnico, também era uma calçada que eu via muito e foi por aí que também enviesei aqui esta escolha. Mais 6 diferentes, 7 Rios, Avenida Miguel Bombarda, nas Avenidas Novas, nos Olivais, 2 excelentes exemplos, no Jardim Amália Rodrigues, no Alto do Parque, e novamente a Rua Garré, no Chiado. Ora bem, cobrimos no slide anterior 6 e agora temos mais 6, 12, e dissemos que haveria 7, nós não encontramos ainda os outros 5. É um desafio, podem estar escondidos, se calhar, em alguma praça que ainda não tivemos a oportunidade de estudar, mas o que é facto é que isto já está pendurado assim há uns anos. E foi com esse espírito que a Academia das Ciências de Lisboa lançou este desafio. Desafio para, como disse, para as nossas gerações, para completarmos a lista. Todos os 7 tipos de frisos estão lá, apenas 12 dos 17 tipos de padrões assinalados na tabela, agora os que faltam, e eram os que eram naturalmente o objeto deste concurso. Parece ser um dever das nossas gerações, digamos assim, não é? Portanto, com o contributo destas novas ideias frescas, talvez consigamos nos próximos trabalhos, oxalá, completar e tornar realmente... pronto, isto não é tão complicado assim, não estamos a falar de ir a Marte, mas simplesmente de poder exibir em Lisboa todas as
todas as possibilidades. Desde já anuncio aqui ideias que foram contribuídas neste concurso. São ideias que destacamos como para potenciais novas calçadas. Naturalmente, claro, com o trabalho dos técnicos poderão talvez ter que ter algum ligeiro ajuste, mas parecem-me perfeitamente ao nível. Com a ajuda delas, talvez conseguíssemos ter o nosso desejado objetivo de um dia poder oferecer em Lisboa um passeio, uma rota da simetria que atravessasse efetivamente todos os tipos. Eu tenho uma longa lista de agradecimentos para este trabalho que eu também tenho acompanhado em vasta equipa, já talvez há cerca de 2 décadas, parece-me. Deixo aqui a lista, acho que agora já talvez não se justifique estar a ler, mas como eu referi, de facto, há algumas origens num programa Novos Talentos em Matemática da Fundação Calouste Gulbenkian, a que se associaram muitos colegas profissionais de Lisboa, outros admiradores das calçadas, amigos, etc. Artistas, deixo-vos a lista e despeço-me para termos quanto antes a oportunidade de finalmente agradecer e comemorar as ideias dos nossos estudantes candidatos. Muito obrigada. Bom, e agora vamos passar à entrega dos prémios, agora que é um momento importante. E, portanto, como sabem, temos 5 prémios para entregar aos 5 vencedores. E o primeiro vencedor daquilo que nós classificamos como tipo A, vencedor do tipo B, o vencedor da categoria C, do terceiro padrão, portanto, da categoria D, do mosaico com a simetria D, e eu passo ao quinto prémio do padrão, o quinto padrão do E, que é o da simetria tipo O. Bom, os premiados, como sabem, recebem 1000 euros e uma certidão, e estes pequenos presentes oferecidos pela Sociedade de Matemática e pela Associação Ludos. E agora eu peço para chegarem aqui, porque agora vamos passar às menções honrosas. Portanto, da menção honrosa A, portanto, menção honrosa eu chamo o Vladislav Kravets. Ainda no tipo A, o Yusha Wu.
houve uma única menção honrosa, o Cabrita Henriques. Hugo. Para a categoria C, outra vez a Mila Loureiro. Passamos para a D, só há uma, que é Patrícia Pessoa. Patrícia? Última categoria, que é E, que é, portanto, o Vasco Neves. E outra vez o Hugo Henriques. As 127 candidaturas foi nas 5 classes e naturalmente que cada estudante podia candidatar-se a mais do que uma classe, naturalmente. E portanto, temos... Não está presente, depois temos que lhes chegar isso. Pronto, então, muito obrigado a todos e dou agora a palavra à doutora Rosalia Vargas para, como estava anunciado no programa, dizer as últimas palavras. Muito obrigada. De facto, estamos a falar de simetrias e de matemática, serão mesmo 2 ou 3 palavras. Eu quero, de facto, cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, o José Francisco Rodrigues. Estou a ver aqui também outros digníssimos membros da Academia. O professor Carlos Salema e também o professor José Luís Cardoso. E também eu estou a nomear e não sei, porque posso não dizer todos os presentes. Luís Oliveira e Silva, que está também aqui, e Jorge Boesco, também és membro da Academia, e de facto são pessoas distintas, são grandes investigadores, e que estão sempre disponíveis para muitas ações também dirigidas ao público, e isso é muito importante. Está cá também o Sr. Almirante, o Presidente da Academia da Marinha, e portanto também cumprimento. Raul Capaz Coelho, já há tantos anos, não é? Que somos amigos e colegas, não é bem? Mas trabalhamos em áreas muito próximas, é um prazer também vê-lo aqui. Claro, a minha querida colega Marta Lourenço, somos ambas do mesmo ofício, e a Sociedade de Professores de Matemática, a Associação de Professores de Matemática, e estão aqui os premiados, os estudantes, estão os professores e estão as famílias. Eu acho que alguns vieram com famílias. As famílias devem estar muito orgulhosas do vosso trabalho. Eu, pelo meu lado, foi um prazer enorme fazer parte do júri, não é? E eu disse, mas eu não sou matemática. Gostava de ter sido. Ainda vou a tempo de me dedicar, mas eu acho que tem que ser a tempo inteiro, porque isso dá muito, muito trabalho e muito estudo. Mas não sendo matemática, apreciei muitíssimo e aprendi muito com o júri, com todas as observações que fizeram, e de facto é lindíssima a matemática das simetrias da calçada portuguesa. E para não me alongar muito, vou dizer que reivindiquei, se calhar a palavra não é a melhor para dizer agora, pedi modestamente que uma das simetrias fosse colocada no Largo José Mariano Gago, em frente ao Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações. Portanto, aqui a Câmara Municipal, o seu doutor
António Proa, senhora arquiteta, e, enfim, todos terão uma palavra a dizer, mas eu acho que é uma bonita reivindicação, mesmo dita assim, não é? De termos ali no pavilhão do conhecimento a calçada portuguesa. E devo dizer que nem me atrevo a escolher qual das simetrias que foram ao concurso, porque são todas muitíssimo bonitas. E eu nem saberia escolher. Acho que vai ser um Dolly, tá? Eu própria acho que vou dar uma ajudinha a pôr as pedras da calçada, porque eu acho que deve haver mais mulheres calceteiras. E eu acho que não há nenhuma. Pois, há? Muito bem. E, portanto, eu posso contribuir com o meu modesto exemplo para ver se aprendo. Antes tenho que me inscrever na Escola de Formação de Calceteiros que a Câmara Municipal de Lisboa tem. Mas não se esqueçam, eu gostava mesmo muito, hoje, no Dia Internacional da Matemática, o Dia do Pi, que em todo o país muitas ações foram feitas. O Pavilhão do Conhecimento foi palco durante o dia, tantas atividades sobre o Dia Internacional da Matemática e em toda a rede de Centros de Ciência Viva por todo o país, em muitas universidades, estão a decorrer os Jogos Matemáticos em Aveiro e, portanto, é de facto louvar que neste dia tenha havido esta iniciativa e por isso cumprimento muito especialmente a Academia de Ciências de Lisboa por ter tido essa ideia. Parabéns, encaixilhem os vossos diplomas. A sério, não os metam numa gaveta, porque é tão bonito, não é? O orgulho que vão ter em ter lá o vosso nome, ponham na parede com um belo caixilho e os desenhos que fizeram. Não sei se desenhos é a palavra correta, vocês matemáticos são muito exigentes na linguagem, para mim é assim porem os desenhos, as formas, portanto, das simetrias junto desse vosso diploma. Parabéns.